Olá, meu irmão amado, olá, meu irmão querido. Olha, que palavra bonita de Jesus para cada um de nós. Desde ontem, né, que estamos, a gente tem o privilégio de ser mimado, de sermos mimados por Deus, por Jesus Cristo. Ontem, Jesus entrando em Cafarnaum que está ali do lado norte do Mar da Galileia, né? No século I, na época de Jesus, não tinha mais que 1.000 pessoas. Era uma aldeia pequena. Cafarnaum, que significa aldeia da consolação. Sabemos que Jesus escolheu Cafarnaum para fazer o seu quartel-general, digamos assim, da sua missão na Galileia. Não é à toa que ela é chamada a cidade de Jesus, porque ele decidiu residir ali em Cafarnaum. E segundo os evangelhos, Jesus realizou muitas graças naquela cidade. Não é à toa que em um determinado momento ele vai dizer: ai de ti, Cafarnaum, se em Sodoma e Gomorra se tivessem realizado os milagres que em ti se realizaram, há muito se teriam convertido. Tá bom? Então, Cafarnaum, ela ocupa um lugar importantíssimo na missão de Jesus Cristo. E ontem Jesus chega em Cafarnaum, lá havia um centurião romano, um oficial romano, que tinha um servo a quem ele estimava, mas que estava doente à beira da morte. Ele ouviu falar sobre Jesus, mandou que fossem a Jesus pedir-lhe socorro. E Jesus foi na direção daquele oficial romano. Mas aquele oficial não permitiu que Jesus chegasse à sua casa. Jesus ainda estava caminhando na sua direção, na direção da sua casa, quando aquele oficial manda outros emissários dizer: eu não sou digno que entres na minha casa. Basta que digas uma palavra e meu servo ficará curado. E Jesus diz: meu Deus, nunca tinha visto tanta fé. Um pagão, alguém que fazia parte daquele grupo com o qual Jesus não tinha nenhum compromisso. Eu fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Um pagão mostrou mais fé do que aqueles aos quais Jesus fora enviado. Não é à toa que Marcos e Mateus, eles registram o ide de Jesus, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Esses pagãos, esses incircuncisos, esses ímpios, eles têm fé transformadora. Eles sabem se humilhar diante de Deus. Deus tem um compromisso com eles. Eles são pessoas especiais para Deus. Então, nesta 24ª semana do tempo comum, a gente já inicia esta semana com este relato. Jesus curando o servo daquele oficial romano. Hoje, Jesus ele está chegando na cidade de Naim. Ele viajou 50 quilômetros. Ele estava em Cafarnaum. De Cafarnaum para Naim são 50 quilômetros. Além do mais, Naim está a 200 metros acima do nível do mar. Ou seja, é uma viagem em subida. São 2 dias para fazer esse trajeto. Chegando na cidade de Naim, Jesus depara-se com uma procissão de sepultamento.
era um jovem. Era um jovem, filho único de uma mulher que, por cima, também já era viúva. Ou seja, a mulher sem marido, agora sem filho, sem família, sem estrutura econômica, a caminho do cemitério. É nesse contexto que ela tem um encontro com Jesus. É nesse horizonte de dor, de lágrimas. Não é fácil perder um filho jovem, adolescente. Ainda mais quando é o único filho. Mas tudo muda quando encontramos com Jesus Cristo. Jesus sentiu compaixão daquela mulher. Jesus sentiu a sua dor. Ele também sabia que ele era filho único. Ele também sabia que uma hora a sua mamãe sentiria aquela mesma dor. Claro que ele sabia qual seria o remédio para Maria Santíssima. O contexto, em que dimensão estaria o Mulher Não Chores? Se Jesus diz para aquela mulher, não chores, para aquele jovem, ele disse, levanta-te. E é tão bonito a gente ver a maneira, um modo, como São Lucas escreve. Aquele que estava morto levantou-se, sentou-se e começou a falar. Nesta 24ª semana do tempo comum, escutemos, apropriemo-nos destas graças sobrenaturais que recebeu o oficial romano, a viúva de Naim. Não esqueçamos que muitas pessoas, muitos, encontraram Jesus a caminho do cemitério. Aliás, eu estive pregando o 10º encontro do Terço dos Homens na Diocese de Porto Nacional há poucos dias. E um grupo do Terço dos Homens reza o terço na frente do cemitério. E foi exatamente ali na frente do cemitério, enquanto estavam rezando o terço, que um senhor, já era pai de família, filhos, família destruída, alcoolizado, cheio de outros entorpecentes, foi passando. E quando ele viu aquele grupo de Terço dos Homens, ele perguntou se ele podia ficar lá com eles. E o coordenador, eu conheci esse rapaz que estava coordenando o grupo, acolheu aquele homem, todo sujo, urinado, mas um trapo humano. Acolheu aquele homem. Inclusive, esse rapaz deu testemunho lá em Porto Nacional, na hora dos testemunhos, ele deu um testemunho. 15 anos que a vida dele mudou, quando ele teve aquele encontro com Jesus, através daqueles homens do Terço dos Homens. Muitas pessoas encontrarão Jesus a caminho do cemitério. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Deixemo-nos ser encontrados por Jesus. Queiramos ser encontrados por Jesus. Escutemos dele esta palavra que vem acertadamente na minha e na tua direção. Jovem, levanta-te. É isso que ele está dizendo para nós hoje. É isso que ele está dizendo para a nossa família hoje. É isso que ele está dizendo para as instituições. Levanta-te, levanta-te, levanta-te.
Que Deus nos abençoe. Amém.